Unidade 11, o uso das expressões how many e how much. Welcome to Unit 11, welcome to Book Number 2. Bem-vindo à Unidade 11, bem-vindo ao livro número 2. Bem, estamos iniciando hoje uma nova fase do nosso curso. Ainda estamos no nível de introdução. Mas se você achou o livro 1 muito fácil, um tanto repetitivo, prepare-se para o livro 2, porque neste livro nós temos muita matéria nova, muitas novidades, e você vai chegar ao final deste livro com um vocabulário muito amplo, muito preparado para iniciar o livro 3, que será o início do curso básico. Vamos estudar então as expressões how many e how much. Vamos entender estas duas importantes expressões. Vamos lá? Com certeza você lembra da palavra how. Na frase how are you? How are you today? A palavra how significa como. Hoje nós estudaremos, como eu disse, as expressões how many e how much. Bem, apesar de a palavra how aparecer em ambas expressões, elas têm um outro significado. Vamos ver. How many significa quantos ou quantas. E how much significa quanto ou quanta. Então, how many, quantos ou quantas. How much, quanto ou quanta. Antes de prosseguir, vamos apagar. Precisamos de mais espaço para que você possa entender a diferença entre estas duas expressões. Quando você usa how much e quando você usa how many. Vamos lá. Começando com how many novamente. Então, how many significa quantos ou quantas. Bem, usa-se how many para palavras, ou melhor, com palavras que têm plural. Então, usa-se a expressão how many com palavras contáveis, com palavras que você pode contar ou que você pode pluralizar. Vamos escrever? Usa-se com palavras contáveis. Alguns exemplos de palavras contáveis, de substantivos contáveis. Caneta, pen. Esta palavra é contável ou não? Vamos ver. Uma caneta, duas canetas, três canetas. Sim, a palavra caneta é uma palavra contável, é uma palavra que tem plural. Então, pen ou plural, pens. Bem, então, se eu quiser dizer quantas canetas, eu direi how many pens. How many pens? How many pens? Quantas canetas? Observe que sempre que você utilizar a expressão how many, o substantivo que vem imediatamente após estará no plural. É algo óbvio, já que how many significa quantos ou quantas. Vamos ver mais alguns exemplos de substantivos que têm plural. Car,
Vamos ver. A palavra car, ou carro, tem plural? Um carro, dois carros, três carros. Sim, a palavra car tem plural. O plural é cars. Portanto, quantos carros? How many cars? How many cars? Mais um último, a palavra house. House. Casa. Uma casa, duas casas, três casas. Portanto, house também é uma palavra que tem plural e o seu plural é houses. Houses. How many houses? Quantas casas? Então, antes de prosseguirmos para how much, how many significa quantos ou quantas, e nós usamos essa expressão com palavras que têm plural ou com palavras contáveis. Mas a questão aqui é: há alguma palavra que não tenha plural? Que não seja uma palavra contável? E a resposta é sim. Com certeza há várias palavras que não têm plural e é isso que veremos a seguir. How much? Conforme dito anteriormente, how much significa quanto ou quanta. Quanta gente. Quanto dinheiro? How much? Bem, usa-se com palavras não contáveis. Com palavras não contáveis, ou seja, palavras que não têm plural. Vamos ver exemplos de palavras que não têm plural. A palavra money. Money. Dinheiro. Bem, esta palavra não tem plural. Não existe dinheiros. Ninguém fala quantos dinheiros você tem hoje. Quanto eu te devo? Me dá 3 dinheiros. Não, esta palavra não tem plural, apenas singular. Dinheiro. Vamos ver mais um exemplo. Sugar. Sugar. A palavra sugar significa açúcar. Da mesma forma, não há a palavra açúcares. Quantos açúcares você usa no seu café? Isso estaria errado. O correto é quanto açúcar você usa no seu café. Portanto, a palavra sugar, açúcar, também é uma palavra não contável, uma palavra que não tem plural. Mais uma. Uma última. A palavra beer. Beer. Cerveja. Bem, ainda que você possa dizer como que a palavra cerveja não tem plural, se ontem eu tomei 3 cervejas. Não, a palavra cerveja realmente não tem plural. Você provavelmente tomou 3 copos de cerveja, ou 3 garrafas de cerveja, ou 3 latas de cerveja. Mas a palavra cerveja, ela fica no singular. Também é uma palavra que não tem plural. Bem, então, how much,
quanto ou quanta, usa-se com palavras não contáveis, aquelas palavras que não podem ser pluralizadas. Exemplo: dinheiro, money, açúcar, sugar e cerveja, beer. Bem, nós temos aqui no seu material uma observação que diz assim: em português não temos a palavra dinheiros, tampouco a palavra açúcares, não é mesmo? Imagine alguém falando quantos dinheiros você precisa ou quantos açúcares você usa no seu café, conforme eu já havia citado anteriormente. Mas quando nos referimos à cerveja, fica um pouco mais complicado de entender, pois frequentemente falamos: tomei 2 cervejas. Bem, em inglês isso não é possível. Para ficar ainda mais fácil, para facilitar o seu entendimento, você deve pensar da seguinte forma: líquido, pó e a grande maioria dos grãos. Você pode inclusive pensar que líquido, pó e grão não tem plural. São palavras que não podem ser pluralizadas, elas não têm plural. Líquido, água, café, cerveja, pó, açúcar ou café e grão, arroz, entre outros. Líquido, pó e grão não tem plural e nós usaremos how much. Bem, vamos incrementar o nosso vocabulário um pouquinho antes de prosseguirmos, antes de darmos o próximo passo e vermos alguns exemplos para compreender bem esta matéria, a diferença entre how many e how much. Um verbinho novo, o verbo to see. Bem, novo ele não é, porque ele já apareceu antes. Mas, pelo menos me parece que ele já apareceu antes. Mas vamos lá, o verbo to see significa ver. Esta é a principal tradução do verbo to see. Lembrei, apareceu sim. Estudado na unidade 1. A palavra room. Room significa sala, quarto. E também espaço. Espaço. Eu não posso te dar uma carona because I don't have room in my car. Porque eu não tenho espaço no meu carro. Poucas pessoas sabem que a palavra room também significa espaço. Man, com E. Você sabe que man, com A, é homem. Homem. Mas men, com E, a pronúncia é praticamente a mesma. É o plural. Homens. É um plural irregular. Em inglês, há algumas palavras que têm o plural irregular. Por exemplo, a palavra woman. Woman significa mulher. Mas para dizer mulheres, women. Mulheres.
Esta foi estudada na unidade 4. Women. Bem, vamos revisar. O verbo to see, ver. A palavra room, sala, quarto ou espaço. Men, homens. Men, singular, homem. Woman, mulher. Women, mulheres. Bem, vamos fazer uma breve pausa. Voltamos em seguida com a continuação deste tópico, que é um tanto longo. Até já! Unidade 11, o uso das expressões how many e how much, continuação, parte 1. Onde estávamos? No vocabulário. Vimos o verbo to see, que é o verbo ver, que já havia sido estudado na unidade 1. A palavra room, que significa sala, quarto ou espaço. A palavra men, homens. A palavra women, mulheres. E vamos prosseguir. Friend, amigo. Também uma palavra que já havíamos estudado no livro 1, na unidade 4. Friend. Today. Hoje. Today. Mais uma palavra que já conhecíamos. Esta havia sido estudada na unidade 2. Today. Um verbo, o verbo to use. Este é um verbo novo para nós. Use. Use. O verbo to use significa usar. Mais um verbo novo, o verbo to wear. Nesta unidade estaremos usando bastante o verbo to wear. Temos vários exercícios onde aparece este verbo. O verbo to wear significa vestir. Vestir ou usar, desde que você esteja se referindo a peça de vestuário ou qualquer outro adereço, óculos, relógio, anel, aliança, enfim, sapato, vestir ou usar, wear. A palavra coffee, coffee, que significa, obviamente, café. Coffee. Bem, vamos ver então. Friend, amigo. Friend. Today, hoje. Today. To use, usar. To use. To wear, vestir ou usar. To wear. E coffee, café. Coffee. Bom, vamos apagar aqui. Temos mais algumas palavrinhas. Estamos incrementando o nosso vocabulário e revisando algumas palavras. A palavra many. Vimos recentemente how many, quantos e quantas. Usamos a palavra how many quando nos referimos a uma palavra, a um substantivo no plural, ou seja, com palavras contáveis. Mas só a palavrinha many significa muitos ou muitas. Esta palavra também já havia aparecido na unidade 9. Many. Several.
several. Esta é uma novidade. Several significa vários ou várias. Several. Mais uma expressãozinha que nós já havíamos estudado. A pronúncia é a lot of. A lot of. A lot of. Esta apareceu na unidade 6. Muito ou bastante. Uma estudada na unidade 3. Hour. Hour. Hora. E uma novidade a nível de vocabulário, mais um substantivo, spoon. Spoon. Spoon significa colher. Colher. Este meu H não ficou muito bom. Vamos tentar arrumá-lo. Assim fica melhor. Colher. Spoon. Bem, então temos a palavra many, muitos e muitas. Several, several. Vários, várias. A lot of. Muito, bastante. Hour, hora. E a última, spoon, colher. Agora, vamos usar este vocabulário que está aí no seu livro também e vamos ver alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo será com a expressão how many, quantos ou quantas. How many friends. How many friends? How many friends? Quantos amigos do you have? How many friends do you have? How many friends do you have? Quantos amigos você tem? Vamos analisar essa frase? Quem é o sujeito desta frase? Ou qual é o sujeito desta frase? O sujeito desta frase é a palavra you. Sujeito. Qual é o verbo principal desta frase? Esta frase tem um único verbo. Portanto, este é o nosso VP, o nosso verbo principal. Este verbo é do grupão, porque no grupinho nós temos apenas o verbo to be, o verbo ser e estar, e o verbo can, o verbo poder e conseguir. Portanto, o verbo to have, o verbo ter, ele é do grupão. Quando você faz uma pergunta, usando como verbo principal um verbo do grupão, você precisa de auxílio, você precisa de ajuda, você precisa de um auxiliar. Temos dois auxiliares, o do e o does. Mas o does, ele é usado exclusivamente para he, she ou it, terceira pessoa do singular. Portanto, com o sujeito you, usa-se do. Vamos ver. Quantos amigos, auxiliar não se traduz, você tem? How many friends do you have? Como podemos responder? I have many friends. Esta é uma boa resposta. I have many friends. I have many friends. Eu tenho muitos amigos. Conforme visto no quadro anterior, a palavra many significa muitos, muitas. Eu tenho muitos amigos. I have many friends. Vamos ver mais um exemplo.
How many people can you see in that room? How many people can you see in that room? Vamos repetir? Vamos treinar a nossa pronúncia, a nossa fluência. How many people? How many people? How many people? How many people? Can you see? Can you see? Can you see? Can you see? In that room. In that room. In that room. Agora a frase toda. How many people can you see in that room? How many people can you see in that room? How many people can you see in that room? Já conseguiu traduzir? Vamos lá? Quantas pessoas você consegue ver em aquela sala? Bem, a união da preposição em com o pronome demonstrativo that, aquela, em aquela, é igual a naquela. Então, quantas pessoas você pode ver naquela sala? How many people can you see in that room? Vamos analisar essa frase. O nosso sujeito é a palavra you. Novamente, toda frase tem um sujeito e um verbo principal. Qual é o verbo principal desta frase? Não é o verbo to see, não é o verbo ver. Aqui, nesta frase, o verbo principal, o nosso VP, é o verbo can, o verbo poder e conseguir. E veja que ele é do grupinho. Para fazer uma pergunta, quando o seu verbo principal é do grupinho, o que acontece? Você passa o verbo para frente do sujeito. Aqui, o verbo can está na frente do sujeito. Nessa frase, não temos auxiliares, não há necessidade de usar auxiliares, porque o nosso VP é do grupinho. E quando você trabalha com o verbo to be ou com o verbo can, você não usa auxiliares. O grupinho é completamente independente, não precisa de auxílio, não precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda, quem precisa de auxílio é o grupão. São os verbos do grupão. How many people can you see in that room? Vamos escrever uma resposta para essa frase. Precisamos de espaço. Vamos ver. I can see. I can see. Eu posso ver. Two people. Eu vou parar por aqui. Eu poderia também dizer I can see two people in that room. I can see two people in that room. Eu posso ver duas pessoas naquela sala. Mas a resposta também pode ser apenas I can see two people. Eu posso ver duas pessoas. Vamos repetir. How many friends do you have? I have many friends. How many people can you see in that room? I can see two people. Bem, temos mais alguns exemplos. Vamos apagar este quadro. Vamos lá. How many apples
can you eat? Mais um exemplo com um verbo do grupinho. O nosso verbo principal, novamente, é do grupinho. Aqui está o nosso VP, o nosso verbo principal, e esse é o nosso sujeito. Ele está na frente do sujeito por tratar-se de uma pergunta. Então, how many apples can you eat? How many apples can you eat? Quantas maçãs você consegue comer? Bem, se você gosta muito de maçãs, você poderia dizer I can eat, eu posso comer several apples. I can eat several apples. Eu posso comer várias maçãs. How many apples can you eat? I can eat several apples. Bem, vamos fazer mais uma pausa. Em seguida voltamos com a continuação deste tópico. Até já! Unidade 11, o uso das expressões how many e how much, continuação, parte 2. Bem, nossa tarefa agora será analisar algumas frases com a expressão how much. O que significa how much? Quanto ou quanta. Quando usamos a expressão how much? Quando falamos de palavras não contáveis, palavras que não têm plural. Então, vamos ver. How much money do you need today? How much money do you need today? How much money do you need? How much money do you need today? A palavra today significa hoje. Quanto dinheiro, auxiliar não se traduz, você precisa hoje. Novamente voltamos para o grupão. O nosso sujeito é a palavra you. E o nosso verbo principal e único verbo dessa frase é um verbo do grupão, o verbo to need, o verbo precisar. Então, quando usamos um verbo do grupão, para fazer uma pergunta, precisamos de auxílio, precisamos de ajuda e usamos então um dos dois auxiliares. Neste caso, como o nosso sujeito é a palavra you, o auxiliar usado é do. How much money do you need today? Vamos ver qual seria a sua resposta para esta pergunta. Eu realmente não sei qual seria a sua resposta, mas eu suponho que seria mais ou menos assim. I need a lot of money. I need a lot of money. A lot of. A lot of. O que significa a lot of? Muito ou bastante. Quem não precisa de muito dinheiro? I need a lot of money. Eu preciso de muito dinheiro, eu preciso de bastante dinheiro. How much money do you need today? I need a lot of money. Mais um exemplo. Precisamos de espaço, vamos apagar essa tradução. How much time? How much time? How much time? Quanto tempo?
How much time do you have to study today? How much time do you have to study today? How much time do you have to study today? Vamos ver. Quanto tempo, auxiliar não se traduz, você tem para estudar hoje? How much time do you have to study today? Quanto tempo você tem para estudar hoje? Bem, eu não sei quanto tempo você tem para estudar hoje, mas a resposta que eu coloquei aqui foi I have 3 hours to study today. I have 3 hours to study today. Eu tenho 3 horas para estudar hoje. Que bom! Se você continuar assim, com 3 horas por dia, em seguida você estará se comunicando em inglês. How much time do you have to study today? Quanto tempo você tem para estudar hoje? I have 3 hours to study today. Eu tenho 3 horas para estudar hoje. Vamos apagar este quadro. Precisamos de espaço para mais um exemplo. How much sugar do you use in your coffee? How much sugar do you use in your coffee? How much sugar do you use in your coffee? Vamos ver. Quanto açúcar, auxiliar não se traduz, você usa em seu café ou no seu café? How much sugar do you use in your coffee? Vamos ver a resposta? Poderia ser assim. I use 2 spoons of sugar in my coffee. A palavra of significa de, do e da. I use 2 spoons of sugar in my coffee. I use 2 spoons of sugar in my coffee. How much sugar do you use in your coffee? How much sugar do you use in your coffee? I use 2 spoons of sugar in my coffee. Bem, estes foram os exemplos, então, usando isto que nós estamos aprendendo agora, a diferença entre as expressões how many e how much. O próximo passo será incrementarmos um pouco mais o nosso vocabulário e em seguida veremos mais exemplos. Vamos lá! Vocabulário. T-shirt. A pronúncia é T-shirt. 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 Camiseta. Próxima palavra é shirt. Shirt. Sem aquele T na frente. Agora, camisa.
shirt, camisa. Vamos ver aqui, nossa próxima página. Mais uma palavra nova, tie, tie, gravata. Belt, 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 cinto. Então estamos estudando algumas coisas sobre peças de vestuário. T-shirt, t-shirt, camiseta. Apenas shirt, shirt, sem o T na frente. Camisa. Tie, gravata. E belt, cinto. Próxima palavra é a palavra pants. Pants, calças. Então a pronúncia é pants, pants. Depois temos uma que nos é bem familiar, jeans, que significa também nós brasileiros chamamos de jeans. Socks, 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 meias. Próxima é blouse, 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 blusa, blusa feminina, então, blouse. Próximo, skirt, 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 saia. Bem, então nós temos aqui pants, pants, calças, jeans, também calças, mas calças jeans, socks, meias, blouse, blusa e skirt, saia. Continuando, vamos para, isto não é uma peça de vestuário, mas vamos incrementar o nosso vocabulário. Briefcase. A pronúncia é briefcase, briefcase. Maleta. Do tipo maleta executiva, é uma briefcase. Coat, 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 casaco. Purse, 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 bolsa feminina. Dress, 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 vestido. Mais uma aqui,
glasses, glasses, glasses. Esta palavra foi estudada na unidade 4, óculos. Então, briefcase, briefcase, maleta, coat, casaco, purse, bolsa feminina, dress, vestido e glasses, óculos. Temos mais algumas. A palavra suit. Cuidado com a pronúncia, não é suit, mas suit. Suit. Essa palavra significa traje. Para alguns, terno. Pode ser tanto masculino quanto feminino. Pode ser um traje masculino ou um traje feminino, será suit. A palavra watch. 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 Relógio. Relógio de pulso. Watch. A palavra boots. 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 Botas. Botas. Bem, vamos fazer novamente uma breve pausa. Em seguida nós voltamos com a continuação desta matéria. Em seguida veremos alguns exemplos de frases também, colocando em prática este vocabulário que nós estamos estudando. Já voltamos. Unidade 11, o uso das expressões how many e how much. Continuação, parte 3. Onde paramos? Vocabulário. Estávamos estudando o vocabulário que usaremos nos próximos exemplos. Então, temos uma palavra em inglês que é esta aqui. A pronúncia é mais ou menos assim. Pair, pair, pair. Esta palavra significa par. Par. Esta palavra é uma palavra contável. Um par, dois pares, três pares, quatro pares e por aí vai. Palavra pair. Então, a pair of será um par de. A pair of, um par de. E o plural é pairs of, pares de. Pairs of, pares de. A pair of alguma coisa, um par de alguma coisa. Pairs of algumas coisas são pares de algumas coisas. Então, vamos usar também bastante esta palavra e estas expressões. Estamos concluindo esta fase de vocabulário e em seguida começaremos os exemplos. Então, temos mais 3. Shoes. 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 Sapatos. Esta palavra também havia aparecido na unidade 4. Um verbo novo,
o verbo to cost, muito útil, cost, que é o verbo custar. Daqui um pouco aprenderemos a dizer quanto isto custa, quanto aquilo custa. E a palavra around, sua pronúncia é um pouquinho complicada, around, em torno, ou em torno de, around. Bem, então temos shoes, sapatos, um verbo novo, o verbo to cost, e a palavra around. Muito cuidado com os substantivos que normalmente são descritos em pares, como luvas, óculos, calças, meias. Pense nessas palavras sempre no plural. Exemplos: um par de óculos, 2 pares de meias, um par de luvas, 3 pares de calças. Pode parecer estranho para nós brasileiros, mas está correto dizer 3 pares de calças. Essa observação também está no seu livro. Finalmente, voltamos para os exemplos. Vamos lá. Do you have a t-shirt? Se eu fizesse essa pergunta para você, do you have a t-shirt? Do you have a t-shirt? Qual seria a sua resposta? Vamos entender a pergunta. Do you have a t-shirt? Sujeito, you, você. Verbo principal, have, o verbo ter, que é do grupão. Estamos fazendo uma pergunta, portanto precisamos de auxílio. Precisamos de um auxiliar. O auxiliar usado com o pronome you é o auxiliar do. Auxiliar não se traduz, portanto, você tem uma camiseta? Você lembra do artigo indefinido? Um e uma? Do you have a t-shirt? Você tem uma camiseta? Provavelmente a sua resposta seja yes, I do. Yes, I do. Que significa sim, eu tenho, ou sim, eu tenho uma camiseta. Yes, I do. Lembre-se que você não precisa dizer toda a frase, yes, I have a t-shirt. E lembre-se também que você não pode dizer, yes, I have. Você não pode usar o verbo, você tem que usar o auxiliar. Yes, I do. Então eu vou fazer mais uma pergunta. How many t-shirts? E veja que agora eu coloquei a palavra camiseta, que apareceu na primeira pergunta no singular, agora ela aparece no plural. Por quê? Porque eu estou usando how many. How many significa quantos e quantas. O substantivo que vem imediatamente após how many sempre estará no plural. How many t-shirts? Quantas camisetas do you have? Então a primeira pergunta foi: Hey, do you have a t-shirt? Você respondeu: Yes, I do. Então eu perguntei: How many t-shirts do you have? Eu sou uma pessoa muito curiosa. How many t-shirts do you have? Bem, você pode ter várias, mas eu coloquei aqui um número.
I have 6 t-shirts. Provavelmente você tenha mais do que 6, mas vamos ficar com este número para treinar os números. I have 6 t-shirts. I have 6 t-shirts. Eu tenho 6 camisetas. Então, mais uma perguntinha. What color? What color? A palavra color significa cor. What color? Qual cor ou quais cores? What color are your t-shirts? What color are your t-shirts? What color are your t-shirts? Bem, que cor são as suas camisetas? What color are your t-shirts? Bem, independente da resposta que você dará, vamos fazer uma pausa e vamos analisar esta pergunta. Muito importante entendermos um detalhe aqui. Você lembra que toda frase tem necessariamente um sujeito. Bem, qual é o sujeito desta pergunta? What color are your t-shirts? Eu vou ajudá-lo. O sujeito é your t-shirts. Tudo isso. Lembre-se, o sujeito não pode ser simplesmente a palavra your. Por quê? Your é um pronome possessivo e pronome possessivo é dependente. Sozinho não tem valor. Ele precisa estar sempre acompanhado de um substantivo. Este substantivo pode estar no singular ou no plural. Não há qualquer problema. Eu posso dizer your car, seu carro, ou your cars, seus carros. Your friend, seu amigo, sua amiga, ou your friends, seus amigos ou suas amigas. No caso, temos your t-shirts, suas camisetas. Todo sujeito, como você sabe, equivale a um pronome pessoal reto. I, you, he, she, it, we, you, they. Todo sujeito pode ser trocado por um pronome pessoal reto. Este sujeito equivale a qual pronome pessoal reto? Vamos lembrar. Um homem, o João, é he, ele. Uma mulher, a Maria, é she, ela. Uma coisa, um carro, o teu carro, o meu carro, enfim, uma coisa é um pronome neutro, it. Duas coisas ou duas pessoas é they, eles ou elas. Então, your car é um it, mas your cars é igual a they. Your house é um it, mas your houses é plural, são elas, as tuas casas, portanto they. O mesmo ocorre aqui, your t-shirts, suas camisetas, elas. Elas quem? Elas as camisetas, portanto, dois ou mais igual a they. Bem, o nosso VP, o nosso verbo principal, é o verbo to be. E, como você lembra, o verbo to be, ele é dividido em am, is e are. A conjugação do verbo to be é am, is ou are. Sendo que am nós usamos exclusivamente para o pronome reto eu, I am. Is nós usamos exclusivamente para a terceira pessoa do singular. He is, she is ou it
is. Ele é ou ele está, ela é ou ela está, isto é ou isto está. Para todos os demais, nós usamos are. Portanto, aqui na nossa frase, o correto é a palavra are. Bem, feito esta revisão, vamos responder a esta pergunta. What color are they? They are black. What color are they? They are black. Vamos incrementar a nossa resposta. I love black. Aquilo ali era para ser um K. Vamos tentar melhorá-lo. Black t-shirts. I love black t-shirts. I love black t-shirts. Eu adoro camisetas pretas. Então, vamos revisar. Nosso diálogo é: do you have a t-shirt? A sua resposta foi yes, I do. Eu, como sou bastante curioso, perguntei: how many t-shirts do you have? Você respondeu: I have 6 t-shirts. E eu, não satisfeito, ainda perguntei: what color are your t-shirts? E você respondeu: they are black. I love black t-shirts. Bem, vamos apagar este quadro e vamos continuar. Temos mais alguns exemplos, precisamos praticar bastante estas frases, este vocabulário, estas novas palavras. Bem, vamos voltar, antes de prosseguirmos com novos exemplos, vamos voltar para esta pergunta apenas mais uma vez. What color are they? Para não ficar apenas com o que eu estou falando, aí no seu material diz assim: na pergunta what color are your t-shirts? Desculpa, não é what color are they, é what color are your t-shirts. Então, aí no seu material diz, na pergunta what color are your t-shirts? Qual é o sujeito? O sujeito é your t-shirts. Este sujeito equivale a qual pronome pessoal reto? Dizer suas camisetas é o mesmo que dizer elas, as camisetas. Como se diz elas em inglês? Elas em inglês é they, certo? Qual a forma do verbo to be, am, is ou are, usada com they? A forma usada é are. E não esqueça que ele, o verbo are, somente está na frente do sujeito por ser uma pergunta. Porém, na resposta, não repetimos o sujeito your t-shirt. Precisamos substituí-lo pelo pronome pessoal reto they. They are black. I love black t-shirts. Vamos fazer mais uma pausa e já voltamos. Unidade 11, o uso das expressões how many, how much, continuação, parte 4. Bem, vamos analisar mais alguns exemplos.
Nosso primeiro exemplo será mais um pequeno diálogo entre nós, eu e você. Minha pergunta será: Do you have a tie? Do you have a tie? Do you have a tie? Você tem uma gravata? A sua resposta pode ser Yes, I do. Yes, I do. Sim, eu tenho, ou sim, eu tenho uma gravata. Tudo isto subentendido no auxiliar do. Lembre-se, na pergunta, o auxiliar realmente não tem tradução. Na resposta, não é que o auxiliar tenha tradução, mas ele traz consigo um significado. Tudo que foi dito na pergunta fica subentendido naquele auxiliar. Então, quando você diz yes, I do, você está dizendo sim, eu tenho, ou sim, eu tenho uma gravata. Do you have a tie? Yes, I do. Bem, como você lembra, eu sou muito curioso, então eu vou perguntar how many, e a minha letra N está cada vez pior. How many ties? Agora eu tive que colocar a palavra gravata no plural, porque eu estou usando a expressão how many, quantos ou quantas. How many ties do you have? How many ties do you have? Quantas gravatas você tem? Também podemos fazer uma breve revisão. Eu disse em algum momento do livro 1 que o sujeito da frase poderia ser até a penúltima palavra em uma frase. Eu falei sobre isso. E é o caso aqui. O sujeito, you, é a penúltima palavra nessa frase. E a última é o nosso verbo principal, o verbo have, que é do grupão. Como trata-se de uma frase interrogativa, temos que usar o nosso ajudante, o nosso auxiliar do. How many ties do you have? Quantas gravatas, auxiliar não se traduz na pergunta, você tem? Qual seria a sua resposta? I have just one. A palavra just significa só, somente, apenas. Só, somente, apenas. I have just one. I have just one. Eu tenho apenas uma. Vamos alterar um pouquinho. I have just one tie. Você pode dizer I have just one, não há qualquer problema. Mas no seu material está escrito I have just one tie, então vamos manter exatamente como você tem aí registrado no seu livro. Eu tenho apenas uma gravata. Bem, qual será a minha próxima pergunta? What color is your tie? What color is your tie? Novamente, vamos analisar esta frase. Na frase What color is your tie? O sujeito é your tie. Your tie. Não é a palavra your simplesmente, porque como eu disse no exemplo anterior, no bloco anterior, your é um pronome possessivo, e o pronome possessivo é uma palavra dependente. Os pronomes possessivos precisam sempre de um substantivo.
No caso desta frase, o nosso substantivo é a palavra tie. Your tie. Tudo isso é o nosso sujeito. Vamos trocar esse sujeito por um pronome pessoal reto. Dizer your tie é o mesmo que dizer o quê? I, you, he, she, it, we, you ou they. Um homem é he. Eu sei que você já está cansado disso, mas é importante memorizar. Uma mulher é she, uma coisa é it e duas coisas ou duas pessoas é they. Portanto, your tie, sua gravata, uma única coisa, it. Qual a forma do verbo to be usada com o pronome pessoal reto it? A forma usada é is. Este é o nosso VP, que está aqui na frente do nosso sujeito por tratar-se de uma pergunta. O nosso VP, o nosso verbo principal, é do grupinho. É um daqueles dois. O verbo ser e estar, to be, ou o verbo can, poder e conseguir. Estes verbos são completamente independentes. Eles não precisam de ajuda, eles não precisam de auxílio, portanto, nada de auxiliares. Auxiliares apenas para os verbos do grupão. What color is your tie? Vamos apagar aqui, precisamos de espaço. Vamos ver. It is dark blue. It is dark blue. Você lembra das cores? Com certeza você lembra da cor azul, blue, mas você lembra deste detalhe, da palavra dark, escuro? Você pode dizer azul claro usando a palavra light, light blue, azul claro. Ou você pode dizer azul escuro usando a palavra dark, dark blue, azul escuro. It is dark blue. Bem, vamos ver então como foi o nosso diálogo. Eu disse, do you have a tie? Você respondeu, yes, I do. E eu, muito curioso, disse, how many ties do you have? Você respondeu, I have just one tie. Então eu perguntei, what color is your tie? E você respondeu, it is dark blue. Vamos apagar este quadro e vamos ver mais um exemplo. O próximo exemplo será do you have a pair of shoes? Do you have a pair of shoes? Desculpa pela pergunta, é uma pergunta um tanto ridícula, é óbvio que você tem, mas vamos lá. Apenas para treinar, do you have a pair of shoes? Do you have a pair of shoes? Auxiliar não se traduz na pergunta. Você tem um par de sapatos? Do you have a pair of shoes? Resposta possível. Of course. É tão óbvio que você tem um par de sapatos que você se negou a usar a palavra yes. Yes, I do. Não, você enfatizou dizendo of course I do. É claro, é óbvio, é lógico que eu tenho. Of course I do. Ok? Então eu pergunto, how many pairs? Veja que eu tive que pluralizar a palavra par, porque estou usando a expressão how many. Quantos pares? How many pairs of shoes do you have? How many pairs of shoes do you have?
Quantos pares de sapatos você tem? How many pairs of shoes do you have? Qual seria a sua resposta? Se você é homem, provavelmente não tenha muitos. Mas se você é mulher, você certamente tem vários. Então, I have several pairs of shoes. Eu conheci uma aluna uma vez que tinha um quarto somente para os seus pares de sapatos. Bem interessante. I have several pairs of shoes. Eu tenho vários pares de sapatos. Bem, do you have a pair of shoes? Of course, I do. How many pairs of shoes do you have? I have several pairs of shoes. Eu tenho vários pares de sapato. Precisamos continuar, mas não temos espaço. O diálogo é o mesmo. E a minha pergunta óbvia de uma pessoa curiosa será: what color are they? What color are they? What color are they? Que cor eles são? Uma resposta bem incrementada. Let me think. Let me think. Let me think. O verbo to let significa deixar. Quando eu digo let me, eu estou dizendo deixe-me. Deixe-me. E o verbo to think, nós já conhecemos, pensar, achar. Let me think. Deixe-me pensar. They are black. They are black, gray, and green. They are black, gray, and green. Você lembra dessas cores? Green, verde, gray, cinza. They are black, gray, and green. Mais uma perguntinha, temos espaço? Do you have a pair of glasses? Do you have a pair of glasses? Glasses. Do you have a pair of glasses? Do you have a pair of glasses? Auxiliar não se traduz na pergunta. Você tem um par de óculos? No, I don't. No, I don't. Melhor você responder de forma negativa, porque eu não posso usar da minha curiosidade para fazer perguntas do tipo How many pairs of glasses do you have? Você se livra desta resposta. Então vamos lá. What color are they? Let me think. They are black, gray, and green. Do you have a pair of glasses? No, I don't. Vamos ver mais um exemplo?
Do you have a watch? Você lembra da palavra watch? Relógio de pulso. Do you have a watch? Yes, I do. Do you have a watch? Você tem um relógio? Sim, eu tenho. How many watches? How many watches? Quantos relógios? Do you have? How many watches do you have? Quantos relógios você tem? I have just one. I have just one. Eu tenho apenas um. What color is your watch? What color is your watch? It is white. It is white. Ele é branco. Do you have a watch? Yes, I do. How many watches do you have? I have just one. What color is your watch? It is white. Aqui você poderia, obviamente, também dizer I have just one watch. Não há problema. Bem, vamos fazer uma breve pausa e já voltamos. Até já. Unidade 11, o uso das expressões how many e how much, continuação, parte 5. Bem, vamos voltar à expressão how much. Vamos ver mais um exemplo com a expressão how much. How much does a good watch cost? Você lembra do verbo to cost? To cost significa custar. Bem, how much does a good watch cost? How much does a good watch cost? Vamos analisar esta frase. How much significa quanto ou quanta. Does é o nosso auxiliar, e auxiliar não se traduz, pelo menos nas frases interrogativas. Toda frase tem um sujeito. Qual é o sujeito desta frase? Qual é o sujeito da frase How much does a good watch cost? Quando nós tivermos um pouquinho de dificuldade para identificar o sujeito, a dica que eu dou é a seguinte: se o verbo principal, VP, for do grupão, fica muito fácil. Você procura o verbo. Temos lá o verbo to have, o verbo to need, o verbo to go e o verbo to cost, entre todos os demais verbos do grupão. Você procura o verbo e procura também o auxiliar. Então você tem auxiliar e você tem verbo principal. O que está no meio destes dois é o sujeito. Portanto, a good watch é o nosso sujeito. A good watch, um bom relógio, é o nosso sujeito. O nosso VP, nosso verbo principal, é um verbo novo, o verbo custar. E esse verbo não é to be, seria estar, não é can, poder e conseguir, portanto é do grupão. Todo verbo do grupão precisa de um auxiliar. A questão é, por que estamos usando
das e não do. Esta é a questão. Por que o auxiliar aqui é das e não do? Simples. O sujeito é a good watch. Todo sujeito equivale a um pronome pessoal reto. Dizer a good watch é o mesmo que dizer qual pronome pessoal reto. Um homem é he, uma mulher é she, uma única coisa it, duas coisas ou duas pessoas they. Portanto, uma coisa, um bom relógio, uma única coisa, esse sujeito equivale ao pronome it. E com it usa-se das. Com he, she, it usamos das para fazer perguntas, sempre que o nosso VP for do grupão. How much does a good watch cost? Agora que você já sabe, já identificou o sujeito, já sabe que esse sujeito equivale ao pronome reto it, vamos usar toda esta informação. Veja só, começamos com it. Não vamos repetir o sujeito, não vamos dizer a good watch. Não, você troca e usa agora o pronome it. It costs. Cuidado com a letra S. Para a terceira pessoa do singular, he, she, it, quando o verbo principal é do grupão, você precisa tomar cuidado para acrescentar a letra S para a maioria dos verbos, talvez 95% dos verbos. E tem uma meia dúzia, conforme eu já disse, que o cuidado tem que ser ainda maior porque muda a grafia. É o caso do verbo ter, do verbo go, entre outros. Vamos ver. Verbo ter, to have. I have, eu tenho. You have, você tem. Mas he has, she has e it has. O verbo to go, o verbo ir. I go, eu vou. You go, você vai. He goes, ele vai. She goes, ela vai. It goes. Muda a grafia na terceira pessoa do singular. Mas isto é para uma meia dúzia, não mais do que isso. A grande maioria, você acrescentará a letra S. It costs around. Você lembra da palavra around? Em torno de, around, vamos escrever aqui, 200 reais. Porque estamos no Brasil, então não vamos falar em dólares, vamos falar em reais. It costs around 200 reais. Então este foi o nosso exemplo adicional. How much does a good watch cost? It costs around 200 reais. Lembre-se que o pronome reto it é o pronome neutro. Nós iniciamos o nosso curso, lá na unidade 1 ainda, traduzindo esse pronome com a palavra isto. Mas eu sempre enfatizei que o pronome it é o pronome neutro. Você pode traduzir com a palavra isto quando for necessário, mas por ser o pronome neutro, normalmente você não vai traduzi-lo. Mas não esqueça de usar. Você precisa usar sempre um sujeito, sempre um pronome pessoal reto antes de um verbo, porque em inglês não existe o tal de sujeito oculto. Mesmo que seja um sujeito neutro. A tradução, a melhor tradução para essa resposta é custa em torno de 200 reais. Veja que você não traduz, você acaba não traduzindo o pronome it, você não diria isto custa, mas apenas custa em torno de 200 reais. Vamos falar mais um pouquinho sobre
how much? Se você disser apenas how much, digamos que você entre numa loja e diga para o vendedor, para a vendedora, how much? How much? Você não está dizendo quanto é, ou quanto é isto, ou quanto custa isto. Você está apenas dizendo quanto, mais nada. How much? Quanto? Se você quiser dizer quanto é isto, você precisa dizer how much is it? How much is it? Quanto é isto? How much is it? Se você quiser dizer quanto é aquilo, você dirá how much is that? Pronome demonstrativo, that, aquele, aquela, aquilo, que nós usamos sempre que nos referimos a alguma coisa que está um pouco afastado de nós, fora do alcance da mão. Se você estiver apontando para algo, você pode dizer how much is that? Quanto é aquilo, quanto é aquele, ou quanto é aquela? How much is that? Mas, se você quiser dizer quanto custa, ou quanto isto custa, aí fica um pouquinho mais complicado. Vamos apagar o quadro e vamos ver este exemplo que é muito interessante. Vamos facilitar. Quanto isto custa? Quanto isto custa? Ou quanto custa isto? Tanto faz. Quanto? How much? Isto. It. Verbo custar. Cost. E agora a pergunta é cost ou costas com S? O verbo está após um pronome reto, ou melhor, a terceira pessoa, he, she, it. No caso, o pronome it, terceira pessoa do singular. Sabemos que precisamos acrescentar um S quando o nosso verbo principal é do grupão. Mas você precisa pensar, você precisa lembrar do seguinte detalhe. O acréscimo de S ou mudança na grafia na terceira pessoa do singular, he, she, it, ocorre somente quando a frase é afirmativa. E esta é uma pergunta, portanto, não há qualquer alteração. Mas falta alguma coisa da nossa pergunta. Por quê? Porque o nosso VP, o nosso verbo principal, é do grupão. E estamos fazendo uma pergunta. Portanto, nós precisamos de auxílio, precisamos de ajuda, precisamos de um auxiliar. Faltou a palavra does, que é o auxiliar que usamos como pronome reto it. How much does it cost? How much does it cost? Vamos visualizar. How much does it cost? Quanto isto custa? Quanto, auxiliar, não traduz, isto custa. How much does it cost? Bem, este foi o longo item, o uso das expressões how many, how much. Em breve voltamos com o último item da unidade 11, os números. Vamos falar mais algumas coisas sobre os números. Até já!
Unidade 11, os números. Bem, vamos ver aqui uma nova palavra. Vamos escrever no quadro. Thousand. Thousand. A palavra thousand, você precisa visualizar. Thousand. A palavra thousand significa 1000. Estudamos no livro 1 os números até 999, 999. Bem, associando agora o número 1000, a palavra thousand, com aqueles números previamente aprendidos, poderemos expressar praticamente qualquer algarismo. Então, vamos ver alguns exemplos. Para dizer mil, normalmente se usa o número 1 na frente. One. 1000. 1000. 1000. 2000. 2000. 2000. 2000. 3000. 3000. 3000. E assim sucessivamente. Então, vamos repetir aqui. Thousand. 1000. 1000. 1000. 1000. 2000. 2000. E o último, 3000. 3000. Vamos ver mais um exemplo. How much does a good laptop computer cost? Bem, vamos analisar esta frase. How much does a good laptop computer cost? Quanto, auxiliar não se traduz, um bom computador portátil custa. How much does a good laptop computer cost? Vamos criar um valor aqui. It costs. Lembre-se que este sujeito, it, está substituindo o sujeito da pergunta, a good laptop computer. Na pergunta, o sujeito é a good laptop computer, que foi trocado pelo pronome pelo pronome it. Agora o nosso sujeito é it. Na frase afirmativa, temos que usar a letra S, porque o verbo custar é do grupão. It costs around $1,000. A good laptop computer? No, it costs around $3,500. It costs around $3,500. Então, o it é o pronome neutro, não precisamos traduzi-lo. A resposta ficou assim: custa em torno de R$3.500. How much does a good laptop computer cost?
It costs around 3,500 reais. Bem, chegamos ao final de mais uma unidade, ao final da unidade 11, a primeira deste seu segundo livro. Estamos caminhando, passo a passo. Temos pela frente mais 9 unidades até concluirmos o nível de introdução. Te vejo em breve na unidade 12. Até lá!